Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, eu acho que a gente pode esperar aqui até 10h05 e aí a gente já começa, tudo bem? O pessoal do PET que está me dando um apoio aí, pode ser assim? Pode ser. Maravilha. Bom, gente, está todo mundo vendo a minha tela? Eu criei duas páginas aqui divididas para eu conseguir ver, né, vocês, possíveis comentários aqui no chat, mas ao mesmo tempo também conseguindo ver a minha apresentação. Se eu colocar como modo de apresentação, daí eu não consigo ver vocês. Só me digam, tá? Se tiver algum problema para ver, tamanho, que aí a gente vai adaptando. Se por acaso não estiver dando para ver. Bom, então vamos começar, né? Em respeito a todo mundo aí que está no horário. Bom dia para todos e todas. Sejam bem-vindos aí a mais uma oficina de atividades complementares. Vou começar agradecendo, né, a presença aí de todo mundo, sábado de manhã, né? Fico feliz aí que vocês tenham tirado esse tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre as atividades complementares. Eu sou a Aline, sou professora da área de operações. Não sei se a maioria aqui foi meu aluno ou não, mas a gente vai ter, né, contato, ou já teve, em algum momento aí, sobre as atividades complementares. Eu sou a coordenadora atualmente, então fiquem à vontade para me interromper, ou abrindo o vídeo, o microfone, ou trazendo alguma dúvida no chat, tá bom? Não fiquem com dúvida, me interrompam quando for necessário, tá? Qual é a ideia aqui, né? O que a gente vai falar hoje? Primeiro, né, eu vou começar falando ali dos objetivos, né, dessa oficina, quem que pode solicitar as atividades complementares, qual o melhor momento para essa solicitação, né? As regras gerais, né, de como isso deve ser solicitado, né, quais os critérios ali que tem que ser observados, quais as atividades e os grupos, né, de atividades que são contemplados e que são exigidos aí nos nossos documentos, como que funciona o processo de solicitação, como que eu comprovo essas atividades, prazos de atendimento e algumas sugestões de atividades, né? Muitas pessoas às vezes chegam no final, não sabem muito como vão cumprir as atividades, então também vou deixar aqui algumas dicas para vocês, né, de algumas atividades, tá? Bom, e aí eu sempre começo essa oficina, né, tentando entender um pouquinho aí como que está a percepção de vocês aí com relação às atividades complementares, né? O que vem à mente de vocês quando vocês pensam em atividades complementares? Me contem aí um pouquinho. Olha, Aline, para mim, todo curso ou toda palestra, como essa reunião, por exemplo, também conta. Então, qualquer oportunidade que eu vejo, às vezes no Instagram ou em outro ambiente, eu já vou lá e me inscrevo para conseguir um certificado constando a carga horária. Perfeito, Renata. Sim, cursos, palestras, eventos, né? Sejam eles quais forem, eles contam como atividades complementares, tá? Perfeito. O pessoal está colocando aqui no chat também. Valor na nota final. Isso, Igor. O que eu preciso?
atividades complementares, eu preciso colocar, né, ali aquelas horas, porque eu vou precisar dele no final. Isabela, minha maior dúvida é quanto e como solicitar no portal do aluno, como enviar. A gente vai falar sobre isso, Isabela, fica tranquila. Mais alguma coisa, gente, que vem à mente de vocês, né? Quando pensam em atividades complementares? Aí eu já é uma dúvida, não sei se conta, mas, por exemplo, atividades culturais ou esportivas. Sim. Porque, assim, tem essa ideia, né, inicialmente, das pessoas, que só vale curso, palestra, evento acadêmico, mas tem uma série de atividades, né, que contam, e a gente vai falar sobre isso, né? Que muita gente fala, quando eu pergunto, atividades complementares, o que vem? Ai, nossa, é muito difícil, são muitas horas, né? Nossa, que chatice. Eu tenho que cumprir, porque senão eu não formo, né? Como que eu vou fazer? Principalmente, né, o pessoal do noturno, porque a coordenação de atividades complementares atende tanto alunos do matutino quanto do noturno, principalmente o pessoal do noturno, né, que às vezes já trabalha, já estagia o dia inteiro, e aí ficam pensando, nossa, como é que eu vou cumprir ainda essas horas, né? Então, a minha ideia aqui hoje, né, é tentar, né, tirar um pouquinho aí dessa percepção de negativa, né, às vezes pesada das atividades complementares, tá? Eu acho que a gente pode ter uma nova abordagem aí para as atividades complementares. Elas podem ser prazerosas e super enriquecedoras, né, para o currículo de vocês, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Além disso, né, o meu objetivo aqui é apresentar as regras e procedimentos gerais para a validação das horas complementares. Às vezes eu recebo e-mails de alunos que acham que é só enviar por e-mail certificados. Não, né? Tem todo um processo que a gente precisa passar para institucionalmente essas horas estarem formalmente validadas ali no currículo de vocês, no histórico, perdão, tá? E a gente vai falar de cada passo desses. Bom, só uma definição formal, né? A gente, quando fala de atividades complementares, não é exigência apenas do curso de administração da UFES, não é algo que a gente criou como regra. Isso é MEC, tá? Então, qualquer aluno de administração, e vários outros cursos também têm essa carga horária de atividades complementares, precisa cumprir essa carga horária, tá? Então, como uma definição formal aí, as atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento por avaliação de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, tá? Incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. Então, aqui, a própria definição já traz isso para a gente, né? As atividades complementares, elas se expandem aos portões da universidade, né? Pelo contrário, são oportunidades da gente desenvolver competências interagindo com o mundo do trabalho, né, com as empresas, no caso de estudantes de administração, né, com as organizações, que sejam elas públicas, privadas, de terceiro setor, e também com a sociedade. Então, ações de extensão, voluntariado, tudo isso é contemplado como atividades complementares, porque isso tudo ajuda a formar a competência de um administrador. Um administrador, ele precisa saber bem mais, né, do que fazer excelentes cálculos financeiros, né, fazer previsões de demanda, analisar mercado, fazer gestão de pessoas, isso tudo é muito importante. Porém, cada vez mais a gente precisa de um profissional que seja muito mais completo, né, no ponto de vista de competências. Então, as atividades complementares, elas têm também esse objetivo, né, de auxiliar vocês no desenvolvimento de algumas competências aí importantes para o dia a dia aí como administradores no futuro, tá? Bom, e eu, assim, eu acho muito legal a ideia de atividades complementares, porque eu vejo como uma grande oportunidade. Como assim, professor? Né? Que marketing é esse, né? Gente, todo mundo aqui, né? Quando vocês se matricularam no curso de administração, vocês assinaram um contrato. Vocês criaram uma ideia de, olha, eu preciso cumprir X disciplinas, X cargas horárias, né? Teve uma regra, um contrato ali que vocês assinaram ao se matricular.
todos vocês vão fazer as mesmas disciplinas, ter as cargas horárias, as disciplinas optativas, cada um vai escolher, mas está dentro ali de um leque. As eletivas também, né? Você pode escolher outras, mas está ali dentro de um leque. Nas atividades complementares, é uma excelente oportunidade de vocês privilegiarem atividades que vocês já gostam, ou que vocês querem desenvolver, né? E trazer ali um diferencial para a formação de vocês, né? Poxa, sei lá, gosto de mercado financeiro. Por que não condicionar ou direcionar as minhas atividades complementares para esse assunto? Tem uma série de formações, por exemplo, da XP Investimentos, de bancos, que são gratuitos, que fornecem certificados, que, além de você conseguir condicionar ali seu currículo mais para a área de finanças, se é algo que você quer, além disso, está contando como horas complementares, é algo que você já tem que cumprir, né? Por que não, né? Gosto da área de gestão de pessoas, muito da área de psicologia, por que não fazer uma disciplina do curso de psicologia? Gosto muito da área de direito, legislação, etc. Por que não fazer uma disciplina do direito? Gosto de artes, gosto da parte de comunicação visual, marketing. Por que não fazer uma disciplina ali nas artes, curso de fotografia, né? Enfim, tem uma infinidade, a gente está dentro de uma universidade federal, as oportunidades são imensas, né? Dentro da universidade e fora dela, né? As atividades complementares também trazem uma liberdade, uma autonomia, né? Então, tem atividades culturais, esportivas, né? Que contemplam a diversidade de alunos que a gente tem, que contemplam a diversidade de talentos que vocês têm, né? Então, é uma forma ali de você trazer para o seu currículo acadêmico a valorização da sua própria individualidade, né? Então, eu acho muito interessante nesse ponto de vista, né? Valoriza também experiência. Poxa, professor, eu fiz um intercâmbio, né? Fora do país. Poxa, coloca isso como atividades complementares, enriqueça a sua formação com isso, né? Eu tenho experiência em estar fazendo um trabalho lá na minha comunidade, na igreja. Massa! Essa é uma experiência que você traz, pode trazer ali para as suas atividades complementares, para a sua formação holística enquanto administrador e administradora, tá? E você pode usar também para alavancar a sua formação, como eu dei o exemplo ali da área de finanças, né? Um empregador no futuro, ou uma vaga de estágio, tem lá um candidato que tem um currículo padrão lá de administração, legal. E um outro que, além daquele currículo padrão, poxa, tem curso em mercado financeiro, tem curso em derivativos, tem cursos entendeu? De transferências internacionais de valores. Se eu sou um banco financeiro, poxa, eu vou olhar com muito maior possibilidade, né, de aprovação desse outro candidato, que alavancou a formação dele, já direcionando para uma área que ele gosta, né? Então, reflitam sobre isso, né? Como utilizar as atividades complementares de forma estratégica, contemplando já experiências e coisas que vocês gostam, e também posicionando vocês já como uma vantagem competitiva, do ponto de vista, eu estou formando o profissional que eu quero ser ao longo do meu curso, né? Vou colocando ali os degrauzinhos, e esses degrauzinhos você consegue contemplar como atividades complementares, tá? Peraí que alguém colocou alguma coisa aqui no chat. É legal porque também podemos adicionar o currículo. Exato, né? Você só ganha com isso, porque você traz, né, a formação, o conhecimento, que é seu, ninguém tira, você cumpre as horas que tem que estar lá no seu currículo, porque senão, de fato, você não forma, né? E, além disso, você coloca lá no seu currículo. Cursos X, Y, Z, enfim. Só vantagem, gente. Atividades complementares é tudo de bom, tá? Fiquem muito tranquilos, vai dar tudo certo. Quem tá aí desesperado. Bom, vamos lá, então. Seguindo aqui. Peraí, que tem que colocar. Alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Só um minuto. Pode participar de visita técnica de outra turma? Pode! Visita técnica. Pode ir sozinho, pode ir acompanhado, pode ir com outra turma. A única coisa é que sempre, qualquer atividade que vocês fizerem, né? Como a Renata comentou, precisa ter um certificado. Né? A gente vai precisar comprovar essas horas. Então, por exemplo, garoto,
né? Quem nunca visitou a Garoto, é um super legal, é uma visitação aberta. Eles dão um certificadozinho, massa, aqui, ó, visita técnica Garoto, tá? Então, qualquer visita técnica, sim, pode ser considerada, não precisa necessariamente ser na sua turma, não precisa ser necessariamente com alguma turma da UFES, não precisa ser necessariamente em Vitória e região, pode ser em qualquer lugar, tá? Desde que você consiga comprovar essa atividade, pronto, tá? Então, você tem liberdade aí de transitar, tá? Bom, agora a gente vai entrar numa dúvida que é recorrente, né? Quem que pode solicitar as horas complementares, né? Então, o pessoal às vezes fica ansioso, né? Então, sei lá na recepção de calouros, vocês já têm a informação, olha, tem atividades complementares, né? Ou os veteranos vão falar, ó, atividades complementares e tal. Aí algumas pessoas ficam um pouco ansiosas, tá? Mas vamos lá. Quem pode solicitar? Quem já realizou as atividades. Então, professora, eu realizei um curso, eu vou lá e vou validar. Não. Você tem que ter realizado todas as suas atividades, tá? A gente vai falar ali da carga horária, do matutino e do noturno, a gente tem diferenças, tá? Acho que vocês têm ciência disso, né? Que hoje os cursos têm um pouco do formato diferente. A tendência é que nos próximos 2 ou 3 anos isso seja igual, né? Então, tem uma comissão finalizando aí o documento que vai formalizar, a gente vai ter um único currículo, uma única regra, mas hoje a gente tem 2 regras, tá? Então, primeiro ponto tem que ter realizado as minhas atividades, tá? Não posso ficar validando atividades picadas. Essas atividades, elas precisam estar em conjunto. Além disso, qual que é a segunda exigência? Eu tenho que ter integralizado 2.070 horas do meu curso. Lá no histórico de vocês, tem lá a integralização de horas. A cada período que vocês finalizam, vai ali computando a quantidade de horas. Então, ali tem que estar acima de 2.070. Segunda exigência. Terceira exigência, eu tenho que ter concluído o 5º período. Ou seja, a partir do 6º período, que eu posso solicitar a validação das minhas horas. A partir do 6º período, então, eu vou começar a fazer as atividades complementares? Não. Atividades complementares vocês podem ir fazendo ao longo do curso. A data inicial tem que ser a data de matrícula da UFES, qualquer coisa que vocês fizeram antes, infelizmente não conta, tá? Mas qualquer coisa que vocês começarem a partir da data de matrícula, ou seja, vínculo formal com a universidade, começa a contar. Aí eu posso fazer no primeiro, no segundo, terceiro, juntei tudo, a partir do 6º, professora, tá aqui, ó, quero fazer a validação das minhas horas, tá? Então, tenho que ter tido, já realizado as horas, as atividades, integralizado 2.070 horas do meu currículo e concluído o 5º período, tá? Tem gente na fila para pergunta. Ei, Aline. Bom Pode dia, falar. pode falar? Bom dia, claro. Então, nesse caso, as pessoas que estão não estão na grade certinho, tem que esperar concluir todas as matérias do 5º período, ou pode ser, por exemplo, eu fiz matéria do 6º, tem que esperar realmente, ou pode substituir uma matéria que você já fez, que é essa dúvida, não sei se deu para entender. Deu sim, Stephanie, ótima pergunta, tá? Não necessariamente eu tenho que ter concluído todas as minhas disciplinas do 5º, tá? Mas se eu estiver lá no 6º, 7º, se estiver devendo alguma do 5º, eu já posso mudar. Porque se eu tiver cumprido as 2.070 horas, também já estou tranquila, tá? É só porque a gente não consegue validar isso tudo antes, porque talvez isso vai implicar nas suas horas de disciplinas optativas, mas essa regra vocês não precisam nem pensar. Mas só imaginar assim, olha, se eu já concluí a maioria das minhas disciplinas, já concluí ali o 5º período, né, mesmo substituindo alguma matéria, já tenho 2.070 horas e já realizei as minhas atividades, vou solicitar, tá? Certo, obrigada. Imagina. Acho que tem mais alguma dúvida aqui no chat. Essa carga horária total são somente das aulas, né? Não conta a carga horária de atividades complementares. Não, Igor, porque as horas das atividades complementares só vão entrar no seu currículo depois que a gente validar, tá? Então, isso ali é 2.070 de carga horária total que tiver lá no seu currículo, ou seja, 2.070 horas aula, né? Já de atividades de aula
que você concluiu, tá? Acho que eu respondi tudo. Bom, agora a gente segue para quando eu devo solicitar, né, as horas complementares. Idealmente, né, gente, num único momento. Então, beleza. Cumpri todas as exigências, ou seja, fiz todas as atividades, tenho 2.070 horas no meu currículo, concluí ali quinto período, sexto, tô ali. Então, vou juntar tudo e vou entrar em contato com a coordenação. Olha, quero validar as minhas horas, tá? Já me adiantando, são 180 horas para o noturno e 240 horas para o matutino. Tá? Então, em um único momento, eu mando esse pacote de atividades por meio de uma planilha, a gente vai falar dos detalhes, em um único momento, tá? Mas, se necessário, isso aí é em casos extremos, e aí eu vou ter que validar isso, em 2 momentos. Nesse caso, as atividades elas devem ser solicitadas em grupos de atividades. Não podem ser validadas individualmente. Por quê? A gente vai ver as regras daqui a pouco. Tem um limite de atividade e de grupo. Então, eu não consigo analisar as atividades separadamente. Eu preciso recebê-las em conjunto para ver se vocês cumprem as exigências do procedimento, tá? Então, manda tudo, mas se necessário em 2 momentos. E o que é o se necessário? Por exemplo, eu estou lá no 7º período, né, prestes a finalizar o TCC. E aí eu preciso muito cumprir alguma carga horária para eu ser considerado no sistema como aluno finalista. Mas isso, assim, é muito raro acontecer, tá, gente? Mas alguém, em algum momento, já me solicitou isso. Olha, professor, eu preciso de 240 horas, mas eu já tenho 160. Valida esse grupo de atividades para mim, porque aí eu vou ser considerado como aluno finalista e aí eu vou ter prioridade para pregar o professor X ou Y ou Z no meu TCC. Nessas condições, eu avalio certinho, beleza. Aí, vamos supor, a pessoa validou 160 horas. Ele vai ter que abrir um outro processo em um outro momento para terminar. Então, aí ele vai ter que abrir para validar o restante das horas dele. Só que isso causa mais trabalho para o aluno, para a coordenação, para a SUC, para todos os envolvidos no processo. Então, não é o ideal, tá? O ideal é que seja num único momento, vocês validam tudo, que é um trabalho só para todo mundo, tá? Vocês vão ver que o processo é um pouco longo, tá? Deixa eu ver, acho que tem alguma pergunta aqui. Aline, uma disciplina que reprovei e fiz 2 vezes, conta na carga horária que você falou, de 2.040 horas. Não. A disciplina, ela só vai... A carga horária da disciplina, ela só conta quando você é aprovada, né? Então, você cumpriu aquela carga horária efetivamente, tá? E aí, ela só começa a contar no seu currículo, né? Pontuar ali quando ela sai dessa exigência. Você já cumpriu, beleza. 60 horas, por exemplo, dessa disciplina, começa a contar como integralizado. Quando você está ainda desenvolvendo, né, reprovou, vai fazer de novo, ainda não foi integralizado, tá? Acho que é isso de dúvida. Bom, vamos seguir aqui então. Quais são as regras gerais? Vamos lá. Como eu comentei com vocês, a gente tem regras hoje, a gente tem regras diferentes para o matutino e para o noturno. Por isso que, assim, quando entrar em contato com a coordenação a primeira vez, né, professora, eu solicito orientações para validação das horas complementares. Tem que me falar qual é o curso de vocês. Sou aluno do matutino, sou aluno do noturno. Por quê? Eu vou mandar um pacote de informações, né, um pacote de regras. E esses documentos, essas regras, essa planilha, elas são diferentes. Como eu comentei com vocês, hoje a gente tem 2 currículos andando paralelamente, um no noturno e um no matutino. Daqui a pouco isso vai virar um só, mas hoje a gente tem 2 regras. Então, eu preciso que vocês me informem, tá? Qual que é a regra do matutino? A gente tem 240 horas, pelo menos 3 grupos de atividades precisam ser contemplados, a gente vai falar dos grupos, a gente tem 5 grupos de atividades diferentes, então eu tenho que ter horas no mínimo em 3. Ah, por que isso, Aline? Por que eu não posso ter todas as horas num grupo só? Vamos pensar junto, né?
Se as atividades complementares são feitas para criar esse grupo de competências, essa diversidade de atividades, não faz sentido eu ter todas as horas no mesmo grupo. Então, o procedimento, quando ele foi pensado, foi para trazer pelo menos 3 grupos diferentes para vocês transitarem em atividades diferentes, tá? Então, tem que ter, no mínimo, 3 grupos de atividades contemplados. E aí, a gente tem limite por atividade. Para o matutino, a gente tem um limite de 60 horas, tá? Então, vamos supor lá, eu fiz um curso que durou 100 horas. Eu vou lá colocar na minha planilha, só que automaticamente a minha planilha já vai falar hora considerada 60. Por quê? Existe um limite, tá? Para 60 horas. Limite por grupo. Além disso, além do limite por atividade, que são 60 horas, eu tenho limite por grupo. Vamos supor lá que o grupo 1 são, né, atividades de ensino, então cursos, etc. Eu tive vários cursos, e aí a quantidade das horas desses cursos foi 180. Não vou conseguir aproveitar 180, porque existe um limite por grupo de atividade. Então, eu vou conseguir 130 horas ali naquele grupo, tá? No noturno é a mesma lógica, só que a carga horária é 180. Mesma coisa, eu preciso ter no mínimo 3 grupos de atividades contempladas, tá? O limite por atividade no noturno são 30 horas, então a cada atividade eu só consigo aproveitar 30 horas, e o limite por grupo são 100 horas, tá? Aline, se eu tiver uma atividade lá no matutino de 45 horas, eu vou ter 60 horas? Não. Você vai ter 45 horas, tá? Só que o máximo que você aproveita são 60. Então, se foi 61, você vai aproveitar 60. Se foi 80, você vai aproveitar 60. Se foi 120, você vai aproveitar 60, tá? E uma observação importante aqui que eu comentei, já só são válidas atividades realizadas a partir da data de matrícula, tá? Então, atividades que vocês exerceram antes da matrícula não são válidas, tá? Qualquer coisa que vocês fazem a partir da data do vínculo, aí a gente conta. Espera aí que eu tenho perguntas aqui. Igor, perdão a pergunta, mas teria alguma regra para vespertino? Então, Igor, a administração a gente tem curso matutino e noturno. Como assim vespertino? Me explica melhor, por favor. Professor, bom dia. Então, eu sou aluno do primeiro período do curso de gemologia, mas como eu tinha visto esse cartaz lá no meu prédio, aí eu quis participar. Aí fazendo a inscrição, eu acabei até ficando em dúvida, porque tinha matutino e noturno, não tinha vespertino. Aí, então, por fim, acabei colocando no matutino mesmo. Entendi. Então, Igor, é porque assim, essas regras, né, essa coordenação é só para o curso da administração, tá? Tudo que a gente vai lá aqui é para o curso de administração. Então, eu não sei como que funciona na gemologia, Não, perfeito, tá perfeito. bem? Tá bom, obrigado, hein? Imagina, deixa eu ver, tem uma outra pergunta. Professora Aline, eu realizei a disciplina de Sociologia 2 vezes, pois a universidade ainda não havia validado meu currículo escolar. A CEPRA aprovou e eu estou com Sociologia 2 vezes na integralização. Posso usá-la como horas complementares? A Sociologia é uma disciplina de outro departamento, né? Então, ou é uma disciplina do curso de administração da sua grade, só me recorda. Porque se for de outro... Professora, é também do primeiro período de ADM. Não, então você não consegue usar como horas complementares, porque essas horas já são da sua formação, né? Vocês, por exemplo, se fizesse uma outra disciplina que não está no seu currículo acadêmico, né? Não está no PPC do curso, da sociologia, como disciplina eletiva, aí você contaria, entendeu? Mas como é uma disciplina que você já tem que cumprir dentro da carga horária do curso de administração, ou seja, essas horas já são consideradas no seu currículo. Só se fossem outras disciplinas, né, da sociologia que não estão contempladas no currículo convencional. Tá claro, Daniel?
Então, é porque ficou 2 vezes registrado como sociologia, né, no período que eu iniciei o curso na universidade, e novamente agora, porque até então eu não tinha conseguido pegar as matérias após a matrícula. Uhum. Eu entrei no Vagas Surgidas e tentei me inscrever e aproveitar as matérias que eu já havia cursado. Por ter também cursado um outro curso na universidade, me formei e tal, e retornei atualmente, né? Voltei para concluir o curso. E aí, então, a sociologia entrou nesse processo. E até que a CEP viesse aprovar, o colegiado aceitou, mas a coordenadora do curso, ela embargou diversas vezes, né, o meu currículo escolar, ela não quis aceitar, causou bastante dificuldade para aceitar a versão do curso 2009, né? É a mesma versão que nós cursamos atualmente. Então, eu achei muito difícil lidar com ela, porque eu não tive condições nem de fazer entrevista com ela, para ela também avaliar minha condição como aluno. Eu tive que levar para cima e a CEP aprovou meu currículo e eu consegui, graças a Deus, cursar as matérias, né, aproveitar bastante das matérias e você finaliza, se Deus permitir, até o meado do ano que vem. Por isso eu estou questionando essa situação da sociologia, por ter cursado ela por 2 vezes, por precisar dela mesmo. Entendi. Mas, Mas como nesse caso, né, essa disciplina de sociologia, ela já está no currículo convencional, ela não pode ser usada como atividades complementares, entendeu? obrigado, professora. Imagina. Tem outra pergunta aqui no chat. Gabriel, bom dia, sou aluno do primeiro período, eu tenho que ter quanto de carga horária? Então, Gabriel, a carga horária ela não muda, né? Dependendo do período que você tiver. A carga horária ela só muda em termos do currículo, se é do matutino ou se é do noturno. Mas, de qualquer forma, você no primeiro período ainda nem pode solicitar as horas, tá? Então, o que você pode fazer é já ir juntando seus certificados, cada atividade que você participar já ir ali, né, montando sua pastinha de atividades complementares, mas você só vai pedir para validar essas horas a partir quando você finalizar o 5º período, lá no 6º período, tá bom? Mas essa carga horária, ela não varia de período para período, né, enfim, é a mesma regra para todo mundo, tá? Não sei se eu respondi sua dúvida. Milena, no próprio PPC do curso de Gemologia tem as regras, é só dar uma olhada. Ah, tá, eu acho que ela mandou aqui para o colega, né, da Gemologia que estava participando. Bruna, professora, cursos pagos no núcleo de línguas da UFES podem ser utilizados como horas complementares? Certamente, Bruna. A gente vai falar ali daqui a pouquinho das atividades que são contempladas em cada grupo. Cursos de inglês, cursos de língua, certamente podem ser usados sim, tá? Não tem problema. Tem alguém aí com a mão levantada? Com alguma dúvida com relação às regras gerais? Acho que eu respondi tudo, né? Ótimo. Bom, vamos seguindo então. E aí, vamos lá. Vamos ver agora quais são esses grupos de atividades, tá, gente? Então, a gente tem 5 grupos de atividades complementares. Lembrem-se que vocês têm que ter atividades no mínimo em 3. Ah, como assim 3, Aline? Tem que ter uma exigência certinha, por exemplo, 240 horas da matutina. Eu tenho que ter dividido certinho, né? 60, 60, 60, ou enfim, não. Você poderia ter 100 em uma, 140 em outra, né? Enfim, não tem problema. Mas tem que estar contemplados 3, tá? Mas a quantidade em cada, o regulamento não exige, tá? Então, a gente tem que ter 5 grupos, a gente vai falar no detalhe de cada uma, mas a gente tem o grupo 1, que são atividades de ensino, grupo 2, atividades de pesquisa e produção científica, o grupo 3 são atividades de extensão, grupo 4, atividades socioculturais, artísticas e esportivas, e 5 é um grupo de atividades que chama outras atividades previamente autorizadas. Eu acho péssimo esse nome desse grupo de atividades, né? No novo procedimento a gente mudou, tá? Mas o que abrange essas outras atividades previamente autorizadas? São atividades profissionais. Eu chamaria de atividades profissionais. O que está ali dentro, né? Estágio não obrigatório, trabalho formal, atividade de empreendedorismo, né? Enfim, trabalho formal.
tá? Trabalhos, atividades profissionais, mas a gente vai falar no detalhe daqui a pouquinho. Então, precisamos ter, no mínimo, atividades em 3 desses grupos. Ah, professora, eu tenho atividades em todos. Ótimo. Eu tenho atividades em 4. Ótimo, tá? No mínimo, 3. Bom, atividades grupo 1, atividade de ensino. Aqui, a maioria dos alunos acha que atividades complementares estão limitados a isso, né? A cursos, né? Monitorias, enfim, tá? Mas tem muito mais para a gente falar, tá? O que eu mais recebo? Cursos realizados em outras áreas afins, né? Que é o código lá que a gente precisa usar na planilha. Aqui, gente, é muito extenso, né? Tem muitos tipos de cursos que vocês podem fazer aqui, tá? A maioria dos cursos que o pessoal me traz, né, geralmente o pessoal acha que é só curso muito focado em administração pura, né? Mas não sei, de repente comunicação, né? Comunicação é uma habilidade, uma competência importante para um administrador. Então, massa, podemos usar aqui. Ou um curso sobre estratégias de análise de base de dados complexas, né? Dados, Big Data. Uma competência extremamente útil para um administrador, né? Na era digital que a gente está vivendo. Então, assim, aqui uma série de cursos podem ser validados, né? Não necessariamente cursos na área de marketing, operações, finanças, tá? E aqui eu recebo muito também disciplinas eletivas, que é o que a gente comentou, que são disciplinas feitas em outros departamentos, né, dentro da universidade. E aqui o limite é o céu, gente. Sei lá, gosto muito da área de exatas, né, gosto de fazer análises quantitativas, modelagem. Por que você não vai lá e faz uma disciplina na matemática, né? Gosto da área de artes, vai fazer uma disciplina na área de artes, né? Tem uma ideia de abrir um empreendimento na área de esportes, vai fazer uma disciplina na educação física, né? Então, quer dizer, tem um mundo de possibilidades nas disciplinas eletivas para vocês aí contemplarem, tá? Peraí, tem dúvida. Bom dia, eu fiz um semestre de italiano como disciplina eletiva. Na minha grade está a carga horária dela. Na tabela eu usei que tem que colocar, mas como eu comprovaria as horas? Bom, eu estou entendendo que essa disciplina ela está formalizada no seu currículo, né? No seu histórico, na verdade. Ou você tem algum certificado? Se tiver, é isso. Não, eu fiz como disciplina eletiva do curso de italiano. Uhum. Aí já tá lá naquela parte de, tipo, a carga horária e disciplina eletiva. Perfeito, Milena. A validação dessas horas, a comprovação vai ser o seu histórico acadêmico. E aí você vai destacar lá a sua disciplina eletiva, fechou, tá? Tá. O histórico acadêmico é um documento, então aquilo já formaliza, perfeito, tá? Stephanie, qual o documento de trabalho CLT que é aceito para comprovar horas complementares? A gente vai falar no detalhe daqui a pouquinho, Stephanie, dos documentos, mas eu já te adianto. É a carteira de trabalho, ou um contrato que formaliza o vínculo de trabalho, ou, no mínimo, uma declaração da empresa, como você exerce alguma atividade de trabalho, tá? Mas a gente vai falar direitinho ali dos comprovantes daqui a pouco. Isabela também queria saber sobre isso, certificados que não contam as horas exatas. Esse é um grande problema, tá? A gente precisa de carga horária. E não sou eu, Aline, que estou exigindo, né? Então, vocês vão ver que o processo de vocês passa em várias instâncias. Então, como eu vou comprovar que eu estou validando 10 horas de um curso X que vocês fizeram, se isso não está ali, né, descrito na carga horária? Então, atentem-se a isso. Por exemplo, vamos supor lá, fiz um curso e aí a declaração só veio lá o meu nome como eu participei do curso. Beleza, aquele é o documento padrão. Mas entre em contato com o organizador, olha, eu preciso de uma comprovação de carga horária. Você consegue me dar um documento complementar? Geralmente o pessoal faz isso, né? Faz uma declaração complementar falando, olha, a carga horária do curso foi tal, o documento, os conteúdos ministrados foram esses, e você coloca junto, tá? Mas a gente precisa ter
carga horária ali no certificado. Sem a carga horária, não conseguimos validar, tá? Aí tem outra pergunta aqui, Ana Carolina Aline, matéria optativa do nosso curso, que já passaram da quantidade optativa obrigatória, conta como horas complementares? Sim, tá? Vamos supor, já, sei lá, tem que fazer 5 disciplinas optativas. Eu fiz 7. Ou seja, eu tenho uma carga horária a mais. E aí posso considerar essa carga horária a mais como se fossem disciplinas eletivas. Mas, de novo, eu tenho que ter cumprido, né, as atividades optativas todas, as disciplinas optativas, e aí você tem que falar isso no e-mail para mim, né? Olha, professora, conforme o histórico, me envia o histórico, conforme o histórico, eu já cumpri a carga horária exigida como disciplinas optativas, que são X horas, fiz 1, 2 disciplinas a mais, gostaria de solicitar que você autorize a utilização dessas horas optativas a mais como eletivas para fins de validação de horas complementares, tá? Então, me explica certinho, que eu vou checar as informações e aí a gente segue, tá, Ana Carolina? Lorena, tem limite para horas de curso online? Lorena, então, a gente tem um limite por atividade e por grupo. O fato de ser online ou presencial não importa, tá? A gente só tem que atentar a isso. A cada curso, eu vou poder considerar quanto? 60 horas no matutino e 30 horas no noturno. E o pacote de grupos de curso, que é o grupo 1, eu posso ter até 130 horas no matutino e até 100 horas no noturno, tá? Considerando se é online, presencial, isso não importa, tá? Tem alguém com a mão levantada? Sim. Paula? Então, eu vi que estavam perguntando sobre a questão do... Nossa, perdão, até me perdi aqui agora. Mas foi relacionado à questão de... tá, as horas dentro do certificado. Por exemplo, tem um impedimento, por exemplo, nos cursos, quando não tem um horário, hora. Mas aí, no caso, por exemplo, eu que várias vezes fui expositora e normalmente nos certificados constam o horário de início dos eventos e final do evento. Como que funcionaria isso? Isso é válido? Tudo bem, porque aí, né, você vai fazer o seu cálculo lá e aí o certificado eu só vou conferir. O evento começou 8 horas, terminou 10 horas, beleza. 2 horas de horas complementares. Beleza, então não, era isso que eu queria saber, se seria válido, por exemplo, sei lá, porque normalmente eles colocam início do evento, 8 horas até às 18. Normalmente, inclusive, atrás do certificado, né? Quando eles falam a descrição do que se tratava o evento. E aí iniciou tal horário e tal dia, né? Enfim. Mas era isso mesmo, minha dúvida. Tranquilo, Obrigada. Paula. Excelente dúvida da Paula, gente. Então, assim, o certificado ele tem que ter como comprovar a quantidade de horas. Mesmo que não esteja falando 2 horas de duração, mas se tiver início 8 horas, término 10 horas, ok, tá? Otoniel? Professora, eu recebi um certificado, né, de uma participação no evento da CGE recentemente. No entanto, veio como nome de banda da Secretaria de Justiça, né? O nome do certificado. Um certificado de 4 horas e é assinado pela CGE, mas veio como banda. Eu faço parte da banda. Eu preciso ter meu nome no certificado? Precisa. É porque eu faço parte da banda. Eu tenho a convocação. Tá. Eu tenho a convocação nominal. Aí a convocação é no meu nome. Porque, assim, quando a gente é convocado, a gente tem que participar, tá? E o meu nome tá lá na convocação. Só que o certificado veio com o nome da banda. Como é que eu comprovo isso, professora? Tá, eu tenho 2 soluções para você. Uma você pode colocar o certificado, né, da realização da banda, e aí junto você colocar uma declaração, eu acredito que deve ter um responsável, né, um maestro, ou um líder da banda, dizendo, uma declaração dele dizendo, olha, nesse evento que a banda X apresentou, o Otaniel de Almeida, nananã, estava presente como percussionista, ou enfim, o que for. Pronto.
Beleza. Eu tenho alguém que formalmente está vinculando você à banda e ao evento. Aí já resolve. Então, na convocação, tem convocação específica para o evento, entendeu? E aí está dizendo o funcionário foi convocado para participar como vocalista da banda, tal, e é indicado. Uhum. Aí, essa convocação tem tudo isso. Uhum. É, Entendi, só mas que a convocação não garante que você realmente participou, concorda? sim, sim. Então, quer dizer, eu fui convocada, né? A banda foi lá e tocou, mas eu não consegui ir. Então, ainda nem minha exigência, viu, Daniel? É porque lá na frente pode travar o processo. Não, eu entendi. Tá tudo certo. Obrigado, assim, professora. eu acho que essa seria a melhor solução, de você ter uma declaração adicional e falar, olha, alguém assegurando ou confirmando que você estava no dia da apresentação da banda, e beleza, tá? Obrigado, professora. Imagina. Tem mais alguma dúvida, gente? Eu queria tirar uma dúvida sobre, por exemplo, eu estava num estágio não obrigatório, né? Uhum. E aí eu tô com a declaração assim de quando eu entrei, certinho assinado, e quando eu saí a rescisão também. Eu poderia apresentar esses 2 documentos e pedir assim para botar como as atividades complementares, ou teria que ter uma declaração certinha que tenha a carga horária exata escrito? Uhum. Esse período dá mais que 60 horas, certo? Sim. Nesse documento tem alguma relação, assim, de quanto é a sua carga horária por semana? Tem, no primeiro especifica, né, as 6 horas. Não, então tranquilo. Porque no máximo você vai poder aproveitar 60 horas se você for do matutino, ou 30 horas se você for do noturno, né? Então, quer dizer, se você tem um período, quantos meses de estágio? Foram uns 9 meses, 10 meses. Então, pronto, isso é muito mais são muito mais horas do que 60, certamente. Mas, de qualquer forma, você só vai poder aproveitar 60. Então, você poderia sim acrescentar esses 2 documentos, de início e fim, né? E se um deles tem ali uma ideia de quantidade de horas que você cumpriu por dia, tá tranquilo, tá? Entendi, obrigada. Professora, licença, desculpa. No caso do estágio, na verdade, eu tenho 2 dúvidas, tá, professora? No caso do estágio, ele vai entrar em qual dos grupos? No último? No último, a gente vai chegar lá no grupo 5, gente, mas só tirando já a dúvida, é lá no grupo 5, atividades previamente autorizadas, tá? Show. E a segunda dúvida é o seguinte: eu tenho uma feira em junho, né, do setor da minha empresa, onde a minha empresa vai ter um stand durante 3 dias e eu vou estar nesse stand durante os 3 dias. Uhum. Eu consigo transformar isso em horas complementares? Consegue. Tem a atividade 3, me parece, que é atividades socioculturais, participação em feiras, enfim, tem essa atividade, você pode sim usar. Só que, de novo, você precisa de um certificado, como você atuou, né, nessa feira, e a carga horária, tá? Se tem, Tá. show. Eu acho que, assim, não sei se a organização da feira faz esse tipo de certificado. Existe alguma coisa que os meus gestores ou os donos da empresa consigam fazer, alguma declaração, algo do tipo, que possa entrar como comprovação? Eu acho que pode ser o mesmo caminho que a gente comentou aí do Otoniel, tá? Você vai ter o certificado lá como a empresa participou, e aí algum representante formal da empresa assegurando que você, representando a empresa, participou dessa feira no período tal, tal, como expositor. Show. Assinado, Obrigado. carimbado, se puder, papel timbrado, perfeito. Tá? Já comprovaria. Professor. Ótimo, obrigado. Imagina. Bom dia. Bom, gente, mais alguma coisa? Senão a gente vai seguir, senão eu não consigo sair do grupo 1. Professora, oi. Bom, vamos lá. Oi, professora. Tem alguém falando comigo? Porque tá muito baixinho, eu não tô ouvindo. Oi, professora, bom dia. Melhorou. Tudo bom, Andressa? Você estava dando mau contato aqui. Deixa eu perguntar, a dúvida também sobre estágio.
A mesma dúvida que teve anterior aí, eu tenho uma declaração de estágio não obrigatório, consta o início e o fim, né? Foi 1 ano de estágio, mas não consta as horas, né? Que seriam, no caso, 6 horas de estágio que eu teria feito. Consta como declaração para complementar? Então, quanto tempo de estágio, Andressa? 1 ano. Não, então, com certeza você fez mais de 30 ou 60 horas, né? Mas Então, não consta mesmo a hora, né? A carga horária. não consta. Não, ela não colocou. Não, tranquilo, mas tem ali no documento mais ou menos o quanto que você faz por semana, no contrato de estágio. Eu tenho no contrato de estágio, né? Pronto. O termo. Senta junto o contrato de estágio, porque ali vai ter a carga horária semanal, e aí, poxa, 1 ano, sei lá, 5 horas semanais, certamente vai dar muito mais do que 60 ou 30, né? Então, tranquilo, tá? Aí lá na planilha eu preencho, tem um campo que preenche lá quanto tempo de estágio. Isso, aí você pode colocar 60 horas ou 30, porque eu não vou conseguir considerar ele calcula automático, mas assim, eu, na hora de digitar lá, o que eu coloco? Você pode colocar 100, 200, pode colocar qualquer número, aí porque ele vai ser bater os 30 lá. Tá. Se você é do noturno, o máximo que você vai considerar é 30. Então, tá ali não faz diferença. O que vai fazer diferença mesmo é a coluna H, que são as horas consideradas. Que elas são consideradas. Tá bom? Joia. Tá ok. Gente, mais alguma dúvida do grupo 1? Porque senão a gente já está entrando em outros grupos, então qualquer coisa a gente deixa essas dúvidas para o momento daquele grupo, senão a gente não consegue avançar, tá? Vou responder 2 pessoas que estão na fila, Paula e Bernardo. Pode falar, Paula. É uma dúvida rápida. Eu só queria saber sobre a organização, quando ela manda um e-mail dizendo que você participou daquele evento. Isso conta também para você anexar? Tipo, Então, vai ter lá a especificação de horas, enfim, tipo, obrigado por participar de tal evento, tal horário, no dia tal, sobre X coisas, mas é no e-mail. Isso serve? É melhor que seja um certificado, para ser um documento mais formal, viu, Paula? Sim. Mas aí, no caso, por exemplo, teve alguns eventos que eu participei que eles não emitem certificado. Aí eu cobrei, inclusive, isso, né, o certificado, e o que eles me devolveram, a devolutiva, foi o e-mail, dizendo, obrigado, tipo assim, agradecendo pela participação, enfim, do evento específico. Tá. Aí são casos muito específicos, o que eu vou te sugerir, né? Você envia para mim, que aí a gente tira essas dúvidas, né? Considerando qual que é o evento, né? A quantidade de horas que você precisa, porque assim eu acho que depende muito, tá? E aí a gente analisa caso a caso. Mas na regra, o ideal é que fosse uma declaração, um certificado mais formal, tá? Mas manda que a gente avalia, né? Eu verifico direitinho no regulamento se a gente consegue, tá bom? Beleza, Bernardo? obrigada. Nada. Bernardo, tá com a mãozinha levantada? Professora, consegue me ouvir? Consigo, agora sim. Professora, eu acho que também ficaria na explicação mais específica dos outros grupos, mas eu gostaria de saber com relação a trabalho CLT compatível com o curso. Como é que eu faço para fazer essa declaração e em que campo entraria? Também é lá no grupo 5, né, que são atividades, outras atividades previamente autorizadas, que aí no caso é trabalho formal. Como que você formaliza? Ou cópia da CLT, né, da sua carteira de trabalho, perdão, ou um contrato formalizando, né, esse vínculo empregatício, ou no limite uma declaração da empresa como você possui vínculo, tá? E aí o ideal é que se for uma declaração que tenha início, né, o prazo de início aí desse vínculo e uma carga horária aí de trabalho. Tá bom, Bernardo? Sim, mas aí precisaria de uma declaração especificando essa questão pela empresa ou só a minha carteira de trabalho com atividade desempenhada serve? Só a carteira de trabalho. Carteira de trabalho é documento oficial, comprovação. não precisa. No caso de não ter carteira de trabalho, aí a gente entra nos outros documentos, né? Contrato, declaração. E essa experiência, ela consegue me dar o retorno de toda a carga horária que eu possa ter nesse campo? Porque, são mais de 2 anos desempenhando a atividade gerencial. Não. Você vai conseguir contemplar apenas 60, porque tem um limite de 60 horas por atividade, tá?
Então, por exemplo, se você trabalhou em mais de uma empresa, para cada empresa você consegue considerar 60 horas, tá? Mas vamos supor, maravilha. tenho 10 anos na mesma empresa, 60 horas. Tenho 2 meses na mesma empresa, 60 horas, tá? Mas se eu tenho outras empresas, o que a gente entende? Você teve experiências diferentes, competências diferentes, né? Organizações diferentes, contextos diferentes. Então, eu posso considerar aquela como uma atividade diferente. Então, para cada experiência, 60 horas aí, no caso do matutino. Tá bom? Beleza, obrigado, professora. Show. Isso vale para estágio também, tá, gente? Já respondendo. Se for MEI também. Isso tudo a gente vai falar lá no grupo 5, gente, tá bom? Bom, vou seguir aqui então. Acho que esse grupo aqui a gente já esgotou as dúvidas, tá? Bom, grupo 2. Agora ficou meio apertadinho ali para vocês. O grupo 2 são atividades de pesquisa e produção científica, tá? Isso aqui tem uma série de atividades que são contempladas, só que o que eu mais recebo, né, para validar são pesquisas científicas cadastradas na UFES, então, o pessoal que fez iniciação científica ou que participa de grupos de pesquisa, geralmente validam atividades aqui. Outras atividades, assim, que eu recebo muito, congressos, seminários, simpósios, mesa redonda, oficinas e similares. Então, aqui conta tudo, todos esses congressos que vocês participam. Semana acadêmica, palestras, eventos realizados, né, pelo Departamento de Administração, né, as mini-oficinas, por exemplo, que o PET organiza. Essa mini-oficina, né, vai entrar nessa categoria, como congressos, seminários, simpósios, etc. Palestras, né, webinars. Durante a pandemia, teve uma série de webinars aí, organizados pela coordenação do curso. Os eventos de TCC, né, tem o simpósio de TCC, que a coordenação também organiza. Tudo que é evento acadêmico, tá, entra aqui em congressos, seminários, simpósios, mesa redonda, oficina, etc. Tá? Uma outra atividade que eu recebo muito e que é uma excelente oportunidade para vocês também terem horas é assistência de defesa de monografia, dissertação, mestrado e doutorado. Daqui a pouco, né, a gente vai ter uma série de defesas de TCC, né? Todas essas defesas vocês podem usar aqui no grupo 2, tá? Então, geralmente, o que acontece? Tem o professor orientador ali do aluno, e que no final você pode solicitar, professor, pode me passar uma declaração como eu participei dessa defesa? E aí ele vai te dar uma declaração como você participou da defesa do aluno tal, e que durou 2 horas, durou 1h30. Enfim, por que isso é excelente? Primeiro, que você vai ter que passar por aquilo, né? A defesa do TCC, todo mundo vai ter que passar. Então você já vai aprendendo como é, né? Você já vê a lógica que funciona, como que funciona. Segundo, você dá um apoio aos colegas, né? Você está ali dando um apoio. E terceiro, você considera essa hora, né? Essa hora conta como atividades complementares, tá? Então, assistir defesa de monografia é uma excelente oportunidade aí para conseguir horas complementares. Peraí que tem uma série de perguntas aqui no chat. Vamos lá. PET entra como 2, participação de PET como bolsista? Não. A gente vai falar disso, participação em qualquer instância, né, o estudantil vai ser grupo 3. A gente vai falar daqui a pouco. Lorena perguntou da apresentação. Sim, o pessoal do PET já tem a apresentação no formato PDF, Lorena. Fiquem à vontade, viu, pessoal do PET, Samara, Gleison, para partilhar com o pessoal, fiquem à vontade para reproduzir, passar para colegas. Isso é como se fosse um guia, tá? Para vocês, fica à vontade para usar. E a professora participação do PET, grupo 3, daqui a pouquinho a gente vai falar. A pessoa que fez a defesa da monografia pode assinar a declaração ou só o professor? Só o professor. Tá, Larissa? Só o professor. E isso já é tranquilo, né? A maioria dos professores já faz isso, tá? Bernardo, sua mão está levantada. É outra pergunta ou você só não abaixou? Só não abaixei, professor. Eu vou abaixar aqui. Obrigado. Tá bem, obrigada. Tranquilo, né, gente? Grupo 2.
Grupo 3, atividade de extensão, tá? Atividade de extensão, eu recebo muito participação em projetos sociais como voluntário, então, galera que faz trabalho voluntário, que faz alguma ação social, tá? Doação de sangue conta, gente, horas complementares. A cada doação, vocês têm 8 horas, que a gente segue a legislação nacional, né? Que considera 8 horas para a pessoa ter até uma dispensa de trabalho. Então, veja bem, doar sangue, você já está salvando vidas e ainda consegue 8 horas de atividades complementares. Doem sangue, tá? Visita técnica, entra aqui também. Excursões acadêmicas, né? Enfim, eventos organizados aí para visitar empresas, visita técnica nesse grupo. Outras atividades que eu recebo muito, participação em empresa júnior ou projetos similares. Então, aqui, projetos similares, entra o PET, tá? Então, se eu participo de empresa júnior, se eu participo de PET, se eu participo de DAs, né, diretórios acadêmicos, etc., vai entrar aqui, tá? E também recebo muito participação em cursos de extensão universitária. Aqui, qual é a diferença? Né? Porque o grupo 1 é cursos realizados em outras áreas afins, é qualquer curso. Aqui é curso de extensão. Qual que é a diferença aqui? A declaração ou o certificado desse grupo tem que ser vinculado a um órgão de extensão. Então, aqui na UFES é a PROGEP, não é a PROEX, perdão, tá? É a Pró-Reitoria de Extensão. Então, por exemplo, os cursos de língua, eles são um curso de extensão. Então, o curso de língua, se é feito aqui pela nossa Pró-Reitoria de Extensão, você pode usar aqui no grupo 3, ao invés de usar lá no grupo 1, que são cursos realizados em outras áreas afins, tá? Então, a única diferença, aqui eu preciso ter formalizado que é uma atividade de extensão aquele curso, tá? Então, precisa ter um certificado de algum órgão de extensão. Se eu não tenho isso, se é qualquer outro curso, grupo 1, tá? Deixa eu ver. Letícia, pergunta? Eu tenho uma dúvida referente ao certificado, porque a gente faz por módulos, né? A gente termina um módulo, por exemplo, de inglês na UFES. Cada módulo vale, você pode botar separado, ou, por exemplo, se eu fizer um ano, só vou ganhar aquela hora daquele ano, mas não por exemplo, do módulo separado. Ótima pergunta, Letícia. Não, curso de inglês, independente se você fez um módulo, 2 módulos, 3 módulos ou 20 módulos, você vai conseguir validar 60 horas. É a mesma atividade, né? A língua inglesa. Agora, se eu fiz inglês, depois eu fiz francês, italiano, aí são cursos diferentes, tá? Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Professora, declaração que uso na defesa de TCC para comprovar que esteve lá, eu levo algum documento padrão, o professor faz na hora. Geralmente, o que acontece, Laura? O professor, ele já tem uma declaração que a gente já faz padrão, né, que a gente já convencionou, ele pega as pessoas que querem certificado e depois ele ou ela envia, tá? Você não precisa fazer nada, você só precisa sinalizar que você gostaria, né, solicitando o professor ali que você gostaria de uma declaração que você esteve na defesa para fins de comprovação de horas complementares, tá? A pessoa não pode assinar, é só professor. Calan entra no grupo 3 também, mesma lógica do PET, tá? Em empresa júnior. Isabela, dica, a plataforma Moqueca da UFES tem cursos que dão horas complementares como atividade de extensão, ótimo. Aí uma dica da colega. Renata, tem dúvida? Sim, você falou do curso de línguas na UFES, no grupo 3, por ser considerado curso de extensão. Mas os cursos de idiomas, outros, fora da UFES, vão para o grupo 1, é isso? Isso, grupo 1. Ok. Ou realizados em outras áreas afins. Uhum. Bom, vamos lá, grupo 4, né? Atividades socioculturais, artísticas e esportivas. O que eu mais recebo é aqui é a participação em atividades socioculturais, artísticas e esportivas. Então, aqui, por exemplo, participação em atlética, né?
em eventos da Atlética ou em representações da Atlética, eventos, por exemplo, relacionados a questões culturais, artísticas, por exemplo, acho que Otacílio, se não foi esse o nome, me perdoa, mas o evento lá de banda, né, que ele faz parte de uma organização específica, que ele é convocado, enfim, vai cair aqui, participação em atividades socioculturais, artísticas e esportivas, tá? Aqui tem algumas regras específicas, mas isso aqui é muito caso a caso, tá? Então, se você tem alguma dúvida, algum ponto específico desse ponto, é mais coerente enviar por e-mail, porque aí vai depender muito, tá? Do tipo de evento, do tipo de certificado, se o regulamento vai aceitar ou não. Mas, no geral, aqui a gente congrega, né, atividades socioculturais, artísticas e esportivas de uma forma geral, tá? E, por fim, o grupo 5, né, que a gente recebe muito também, que aqui são essas outras atividades previamente autorizadas, mas que a gente está falando de atividades profissionais. Então, uma é a experiência profissional, ou seja, trabalho formalizado, seja por carteira de trabalho, seja por contrato, uma declaração, não tem problema, mas é uma experiência profissional formalizada, tá? Um outro é estágio não obrigatório. Aqui tem muita dúvida, tá? Vamos lá. Quando vocês fazem o estágio obrigatório, vocês têm 2 disciplinas de estágio 1 e estágio 2, certo? Quando vocês fazem essas 2 disciplinas, aquele período, se você está estagiando, já está sendo considerado nas 2 disciplinas. O que é estágio não obrigatório para o regulamento? É estágio que você faz fora do período das disciplinas. Então, fiz um estágio. O estágio contemplou um período onde eu não estava cursando a disciplina de estágio obrigatório. Aí eu posso considerar como estágio não obrigatório. Tá? Tá claro? Show. Empreendedorismo, né? Tem muito aluno nosso que já é empreendedor, tem empresa, tem MEI, né? Enfim. Aqui vale também como horas complementares, né? Vocês estão desenvolvendo atividades, competências de administração o tempo inteiro na atividade de empreendedorismo de vocês, tá? Porém, aqui precisa estar formalizado de alguma forma, tá? Então, por exemplo, eu tenho casos de alunos que dizem, professora, mas eu tenho um e-commerce pelo Instagram, eu vendo, sei lá, roupas. Tá, você tem um MEI? Você tem uma inscrição estadual? Você tem um contrato social da sua empresa, né? Se não tem, infelizmente, a gente não pode validar. Por quê? A gente só pode considerar documentos formais. A gente não consegue, por mais, não, mas eu tenho print lá da minha loja do Instagram, tem não sei quantos mil seguidores. Não vale, infelizmente, tá? Então, aqui precisa estar formalizada essa atividade de empreendedorismo, que seja por meio de uma inscrição MEI, tá? Não tem problema. O outro é participação como sócio de empresa, tá? E aí você vai ter que enviar o estatuto social da empresa, né? Como você, como sócio. Simples assim. Tudo bem aqui, gente? Ana Carolina, tem dúvida? Tenho. Eu fiz o estágio não obrigatório em uma empresa. Depois dessa empresa, eu continuei nela por contrato MEI, né? E atuei em 2 áreas diferentes. Então, como que funciona isso? Vai funcionar tipo o estágio não obrigatório, mas o formal por MEI? Então, aí vai depender muito. Se você fez 2 atividades diferentes, com formatos diferentes, você, por exemplo, poderia considerar parte dessas horas como estágio não obrigatório, né, como atividade X, e parte dessa experiência como, né, se é uma outra atividade, como empreendedorismo, MEI, tá? Sim, boa. Daniel? Então, minha dúvida é meio parecida com a da Ana, referente também a estágio. Tipo, se eu fiz estágio de 1 ano, por exemplo. Uhum. Aí, só que nesse período que eu estava dentro do estágio, eu cursei a disciplina de estágio obrigatório, a disciplina de estágio. O período que eu fiquei fora vai ser contabilizado
Ou não? Então, é aí que tá. Aí, o que você pode fazer, Daniel? Você pode pedir uma declaração para o empregador, como você fez o estágio do período X até a data final do período antes de você iniciar a disciplina. Que é como se você estivesse recortando esse estágio em duas partes. Uma parte é estágio não obrigatório e uma parte foi obrigatório, tá? Então, você pode pegar uma declaração, como você fez, né? O estágio não obrigatório do período tal, do período tal. Só tem que atentar a isso, tá? Não pode contemplar o período onde você está matriculado na disciplina de estágio. Tá claro? Então, tá assim. Mas então eu tenho que falar com quem mesmo para conseguir isso? A declaração é da empresa. Ah, A sim, tem empresa que ser uma que empresa, você né? fez o seu estágio, né? Eles que têm que te Entendi. dar. E aí, período tal até período tal, e a carga horária, né? E as atividades que você desempenhou lá, tá? Uma declaração que conte, no mínimo, essas informações. Entendi, obrigado. Nada. Tem mais perguntas, gente? Eu, de novo. Diga. É parecido com a do Daniel, a pergunta, só que no meu caso eu entrei numa empresa, estava fazendo estágio lá, e nesse período eu estava fazendo as matérias, né, de estágio obrigatório. Aí, ou seja, não vai contar. Mas eu continuei nessa empresa, mas modifiquei o meu vínculo com ela. Entendeu? Eu passei a assumir tipo, como se fosse prestadora de serviços por meio de edital da FAPES. E aí, mas eu continuo com a mesma atividade, no entanto, eu já não tenho vínculo de estagiário, eu tenho um outro vínculo, né, como prestadora de serviço. Como que funcionaria isso? Então, você vai usar essa segunda parte, né? Porque a parte do estágio você não vai considerar, porque você estava cursando as disciplinas de estágio. Então, você vai ter que ter uma declaração, né? Um documento que da data tal até a data tal, você desenvolveu atividades como MEI, né? Ou atividade profissional, e aí a formalização disso. Tranquilo. Certo. Tá, Paula? Deixa eu ver, tem pergunta aqui no chat também. Para experiência profissional, posso anexar só a carteira de trabalho, certo? Sim, Lorena. Trabalho formal, formalizado por carteira de trabalho, tá ok. Marina, qual a diferença de optativas para eletivas? Optativas tem um conjunto de atividade, de disciplinas que o curso, né, aceita como optativas. Aí, quais são essas? Acho que a coordenação do curso deve dar para vocês alguma orientação, eu imagino, né, que deve ter um grupo de atividades. Eletivas, geralmente, são disciplinas de outros departamentos, né, que fogem aí do escopo convencional do nosso PPC, tá? Então, eletivas são disciplinas que são feitas fora aí do escopo convencional da área de administração, tá? E que não são feitas como optativas. Bom, fechamos então, gente, os grupos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como solicitar as horas. Então, já sabemos as regras, já sabemos os grupos, já sabemos as atividades, já sabemos quem pode solicitar as horas e quando eu posso solicitar as horas, né? Sabemos de todas as regras. Sei isso tudo, tá tudo ok. Como que eu começo? Né? Como que, de fato, eu valido as horas, tá? Bom, tem 3 atores principais nesse processo, né? São vocês, alunos, a coordenação, que no caso, hoje, a Aline está coordenadora, daqui a pouco pode ser outra pessoa, mas eu estou a coordenadora por enquanto, coordenação matutino e noturno, e a SUC. Tem outros atores, como Progep, enfim, mas, Prograde, perdão, mas os principais atores são esses 3, tá? Então, esse é o fluxograma do processo de validação de obras, tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque alguns alunos acham que é só enviar o certificado e tá tudo bem. Tem todo um procedimento que a gente tem que seguir, né? E, infelizmente, né, não é regra que a Aline criou, né, a coordenação que cria, mas institucionalmente são os passos que a gente precisa seguir para que as suas horas apareçam lá no seu histórico, que é isso que a gente quer com esse processo no final das contas, tá? Então, aqui em azulzinho, eu espero que esteja dando para ver para vocês, são as atividades de vocês, verdinhas são as minhas atividades, e
um rosinha ali são atividades da SUC, tá? Bom, qual que é a lógica? Primeira coisa, vocês têm que realizar as atividades, tá? Então, eu tenho que cumprir lá as minhas 180 horas se eu sou do noturno, ou as 240 horas se eu sou do matutino, tá? Depois, vocês têm que organizar seus comprovantes. Então, peraí, para cada atividade que eu solicitar as horas, eu preciso ter um documento. Eu preciso ter uma declaração, um certificado, né, o meu contrato de trabalho, enfim, eu preciso de um documento. Então, vocês se organizem quanto a isso. Terceiro passo, contato com a coordenação, né? Nesse contato, vocês precisam informar, olha, gostaria de solicitar orientações para iniciar o processo de validação das horas complementares, sou do curso matutino ou sou do curso noturno. Eu preciso dessa informação inicial, porque aí, a partir disso, eu vou enviar as informações e os documentos iniciais para vocês. Sem essa informação de qual curso eu não sei qual o pacote de documentos que eu mando, tá? Então, eu preciso ali dessa informação. Eu vou finalizar o fluxo, só para não perder a lógica, depois eu abro para as perguntas, tá bom? Bom, com esse pacote de documentos, eu envio para vocês uma planilha. Essa planilha é a nossa guia para várias coisas, tá? Ali vocês vão preencher a planilha, tá? Vocês vão preencher a planilha, vai ter todas as informações na documentação que eu mandar. Então, por favor, leiam a documentação, tá? O que acontece? Eu mando um monte de informação. E aí, a pessoa, às vezes, não lê, não tem tempo, né? Não são vocês, viu, gente? Outros alunos. E aí, não sabe preencher a planilha, preenche errado, modifica a planilha, né? A planilha é travada, ela tem um monte de macros. Ela só tem que ser preenchida nos campos lá que vocês são orientados a preencher. Por quê? Ela já vai considerar as regrinhas que a gente precisa para conseguir ver, o aluno tem as horas, está cumprindo as exigências? Se sim, os códigos estão certos? Então, a planilha não deve ser alterada, tá? Ela não pode ser alterada. Quando eu bato o olho e vejo, não, essa planilha foi modificada, eu vou mandar para vocês de novo, olha, fulano, eu preciso que você preencha de novo, porque essa planilha não pode ser modificada, porque ela é o espelho para os sistemas que a gente vai usar depois. Então, eu preciso que ela esteja certinha, porque ali, a partir daquilo, é um copiar, colar que vocês vão fazer no portal do aluno. Então, o primeiro passo é eu preencher a planilha com atenção, com cuidado, não é bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo, né? Mas para isso vocês precisam ter lido o documento, os documentos que eu mando, né? Então, se interem daquilo, entendam, né? Vejam qual grupo eu coloco, qual atividade, né? Nesse pacote de documentos eu também envio esse guia. Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês é como se fosse um guia. Eu vou enviar no momento de solicitação para vocês se lembrarem, tá? Então, primeira coisa, preencheu a planilha, tá tudo certo? No final da planilha vai ter um resumo. Olha que lindo. Vai ter um resumo com a quantidade total de horas que você tem, as atividades, a quantidade de horas por grupo. E aí você vai pensar, ok, eu tenho 180 horas, sou do noturno. Tenho 180 horas? Tenho. Tenho atividades no mínimo 3 grupos? Tenho. Beleza, vou mandar para a professora, tá? Então, preenchimento e envio. Preenchi, enviei, tá? O que eu vou fazer? Eu vou analisar, avaliar a sua planilha, todas as suas atividades, né? Se as classificações estão coerentes, se estão certas, se não estão, qual é a carga horária, enfim, vou fazer toda a validação da sua planilha. Aqui eu coloquei como linha reta, mas aqui, ó, dependendo, se vocês voltarem com planilha errada, a gente vai ficar batendo bola aqui. Falar, olha, corrige isso, altera aquilo. Quanto mais certa essa planilha chegar, para mim, melhor. Aí o seu processo flui. Se não, vai ficar aqui. E vamos lembrar que a Aline atende mais de 300 alunos. Então, você vai mandar e-mail, eu vou responder. E aí, 300 mil pessoas também estão mandando e-mail. Seu e-mail, eu vou chegar em algum momento. Então, o melhor dos mundos é você enviar com o mínimo de erro possível, ou sem erro, de preferência. Porque aí eu vou só falar, não, tá tudo ok, fulano, vamos seguir.
senão a gente pode ficar aqui batendo bola muito tempo, e aí seu processo vai atrasando, tá? Então, muito cuidado, né? Muita atenção no preenchimento dessa planilha. Não tem nada de bicho de 7 cabeças, mas quanto mais certinho ela tiver, melhor, tá? Então, aqui eu vou avaliar, vou validar a sua planilha, e aí eu vou te enviar as informações para o próximo passo, que é o registro das atividades no portal do aluno. E aí, aqui, essa planilha vai ser a nossa salvação. Por quê? A partir da planilha, vou te mandar um manualzinho de como você vai fazer esse registro, mas é pegar o código dali, a atividade, a carga horária e transferir para o sistema o que está na planilha. Então, por isso a planilha tem que estar certinha, tá? Porque senão lá no sistema vai travar. Então, vou te enviar essas informações e você vai solicitar o registro das atividades via portal do aluno, tá? Ah, professora, mas por que você não manda todas as informações antes? Gente, mandando picado já é muita informação, já é mais complicado. Se mandar tudo de uma vez, é muito difícil para vocês acompanharem qual que é a próxima etapa. Então, o que eu prefiro? Ir enviando. Beleza, cumpriu essa etapa? Tá. Então, agora a próxima é essa. Fez essa etapa? Beleza, validei? A próxima é essa. Porque senão vocês são turbilhados, né, ali de informações e isso não é efetivo, né? Vocês ficam perdidos. Então, por isso a gente faz etapa por etapa, tá? E aí, vocês vão fazer o registro dessas atividades no portal do aluno, de acordo com o que está na planilha. Aqui, o que acontece muito? Quando eu vou validar? O aluno não coloca as horas consideradas, que é a coluna H, coloca a quantidade de horas totais do certificado. Não. A gente não falou que tem limite de atividade? É a coluna H. Então, às vezes, né, eu chego lá para validar no portal do aluno, tá lá, 3.600 horas. Não, mas espera lá, existe um limite. Então, na hora de fazer esses registros, não tem erro. É só realmente considerar o que está na planilha, as horas consideradas, tá? Então, atenção aqui no registro no portal do aluno, mas quando eu envio para vocês as informações, tem um guiazinho bonitinho, tá? Depois, eu vou lá no portal do aluno de vocês, valido, beleza. E aí eu envio, não, agora já dá para ir para a próxima etapa. Eu envio as orientações para entrega digital dos documentos, né? Então, há algum tempo atrás, né, essa entrega era física. Então, a pessoa vinha, entregava o certificado, a gente ia olhar cada um. Graças a Deus, agora isso tudo é digital, tá? Então, tudo isso é via sistema, tá? Então, eu vou enviar para vocês as orientações de como entregar digitalmente esses certificados. E aí, como que isso é feito? Isso é feito via SUC. Aqui que a SUC entra como um papel bem importante. Vocês vão solicitar a SUC para abrir o processo para vocês lá de validação de horas complementares. Aqui nessa solicitação para a SUC, vocês têm que estar com todos os certificados. Tá? Então, lembrem, para cada atividade que vocês registraram lá no portal do aluno, eu preciso ter um certificado ou um documento comprobatório para comprovar, tá? Então, vocês solicitam essa abertura de processo, né, pela SUC, eu mando todas as orientações, tá? A SUC vai pegar esses documentos e vai abrir o processo de vocês via LEPISMA, que é o Sistema Geral, né, de Processos da UFES. Eles vão abrir o processo para vocês e vão tramitar para mim, vão enviar para mim. Só nesse momento que eu vou ter acesso aos seus documentos digitais, tá? O que acontece? A SUC não faz só isso. A SUC é extremamente atarefada, né? A secretaria tem N atividades. Eles não ficam lá só abrindo processo para vocês de atividades complementares. Então, considerem que esse prazo deles aqui pode, às vezes, demorar, dependendo da demanda que eles tiverem, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de prazo de atendimento, mas vejam que não é prazo só meu e de vocês que influencia aqui. Tem prazos de terceiros, e essa equipe, ela trabalha muito, tem um monte de assuntos que elas cuidam. Então, quanto mais certinho tiver tudo, quanto mais fluido tiver seu processo,
mesmo se demorar aqui um pouquinho, tá tudo bem, não vai atrasar seu processo como um todo, porque as outras etapas você já cuidou para que fluíssem mais rápido, tá? Então, aqui a SUC abre e ela tramita para mim. E aí, de fato, isso chega para mim em sistema, tá? No meu Lepisma, na minha caixa, o seu processo. E aí, quando chega lá, eu vou conferir, né, as suas atividades no Lepisma, os seus certificados, e comparar com o outro sistema, que é o portal do professor. Vocês têm o portal do aluno, eu tenho o portal do professor. Então, aqui eu vou conferir uma a uma, né? O certificado que vocês enviaram pela SUC via Lepisma, que chegou para mim via Lepisma, e comparar com as horas que vocês colocaram no portal do aluno. A partir disso, eu vou validando cada atividade, tá? No portal do professor. Depois, eu tenho que fazer a tramitação e o encerramento do processo de vocês no Lepisma. Depois que eu faço esses 2 passos, né, faço toda essa conferência, essas validações, essas checagens via sistemas, desses 2 sistemas, eu envio para vocês um documento, um e-mail, falando, olha, aluno, seu processo foi encerrado, acabei de validar, confiram o seu histórico em alguns dias, nos próximos dias, para ver se as horas estão lá bonitinhas. Pode acontecer algum erro nesse processo e que as horas não chegaram, tá? Então, é importante que, depois que vocês receberem meu e-mail, que isso foi tudo feito, que está encerrado, que vocês, de fato, confiram no seu histórico, tá? Depois disso, envio de e-mail, vocês conferem e aí tá finalizado o processo. Beleza, tá ali no meu certificado, tá no meu histórico, as 240 ou as 180 horas que eu preciso, acabou. Aquele abraço, tá? Então, vejam que o processo ele tem várias etapas, vários atores envolvidos, tá? Então, tenham isso em mente. Tem todo esse processo que precisa ser cuidado. Não são poucos alunos que a coordenação orienta e valida os processos, então é importante que vocês se antecipem, porque pode ser que vai atrasar, a gente vai falar de prazo de atendimento, mas assim, né, é possível completar o processo inteiro de forma bem fluida, tá? Dependendo da demanda, né, da coordenação, da SUC, e a rapidez e a acurácia das informações que vocês mandam, a gente consegue validar um tempo, assim, de 2 semanas, mas o prazo padrão é 1 mês, tá? No mínimo, em média. Bom, vamos lá agora, eu vou abrir aqui a fila para perguntas. Eita, me perdi aqui. Abri a fila. Renata? Então, Aline, deixa eu te perguntar. Você falou que nós temos que colocar as horas que são válidas, 60 por cada atividade. Mas faz alguma diferença eu colocar, por exemplo, 180 horas? Porque tem curso de idioma que você pode pegar um certificado de um módulo ou você pode pegar o certificado do curso inteiro, que tem mais horas. O que eu quero dizer é assim, faz alguma diferença no final do histórico, quando você conclui todo esse processo, mesmo que você já tenha as horas complementares, mas vai aparecer no histórico o total, além daquelas que já são necessárias ou não? Não, porque o procedimento só deixa eu validar 60 horas. Ah, entendi. Independente de você ter mais, a gente tem um limite por atividade. Então, no seu histórico, vai aparecer 60, né? Vai aparecer o total, mas vai contemplar somente 60 de cursos de inglês, independente de quantos módulos, independente da carga horária. O máximo de horas por atividade são 60, tá? Entendi. Mas tem alguma incongruência, por exemplo, se eu coloco 180 horas lá no campo, mas Desculpa, vamos supor, eu tenho 180 horas no certificado, mas eu coloco 60 horas no sistema porque eu sei que os 180 não vão valer, só vão valer metade. Aí vai dar algum erro de você conferir no certificado que tenha mais e ali no sistema tenha menos ou não? Deu pra entender? Não, porque assim, na sua planilha você vai ter 2 colunas. Horas do certificado. Você bota os 180. Sim. A própria planilha vai falar horas consideradas. Se você é do matutino, a planilha já vai só considerar 60. Entendi. Então, tranquilo, tá? Ok, muito obrigada. Joia. Quem mais está na fila, gente? Peraí.
Pode perguntar alguém aí que está com a mão levantada, porque para mim aqui não está aparecendo. Aline, eu Diga. tenho uma dúvida. A gente só entrega o certificado ali mais pro meio, né? Se tiver alguma coisa errada com esse certificado, como que acontece? E ligado a isso também, por exemplo, se eu tenho alguma dúvida em relação a se esse certificado vai valer ou não, é melhor eu te procurar antes para perguntar do que enviar errado? Como que é? Sim, perfeita pergunta, Ana. A gente tem, daqui a pouco a gente vai falar dos documentos que são mais, né, desejáveis para validação, tá? Então, por exemplo, uma carteira de trabalho, não tem erro, tá ali, tá? Mas pode ser que tenha um certificado, uma declaração, alguma coisa que vocês querem comprovar uma atividade, estão em dúvida. Ah, vale? Essa organização conta? Não conta? Pergunta. Me envia o certificado antes. Olha, professor, eu tenho essa situação, esse certificado pode ser considerado? Para não correr risco lá na frente, né, quando forem validar, quando eu for validar, ou o pessoal da SUC, ou lá na frente na Prograde, e falar, não, esse documento não vale, vai ter que voltar esse processo, tá? Então, na dúvida, tira a dúvida, tá? Manda antes, olha, estou em dúvida desse certificado, conta não? Esse curso conta não? Posso considerar ou não? Porque aí a gente segue mais fluido, tá? Gente, o pessoal do PET tem uma pergunta? Oi, Aline, desculpa interromper. Imagina. Só passando para avisar que daqui a pouco eu vou enviar o link do Forms, né, da lista de presença, e pedir para o pessoal escrever o nome completo certinho, porque esse nome vai ser utilizado também no certificado, tá? Obrigada. Show, gente. Então, completem aí o Forms, tá? Acho que acabaram as dúvidas. Tem alguém mais? Bom dia, Aline. Bom dia, Eu, Gisele. eu, por exemplo, fiz 120 horas em um grupo, 120 horas em outro grupo, completei 240. Mas como o mínimo é 3, eu participei de uma defesa de um TCC, eu acho que entra no grupo 2, que dá 5 horas. Feito isso, tá certo? Eu completo as horas? Aham. O que vai ser sua prova final, né? Quando você colocar lá na planilha, vai ter um resuminho no final. Ah, sim. E aí você vai dizer, não, beleza, eu tenho a quantidade de horas exigida, tenho os 3 grupos contemplados, beleza, vou mandar. Ah, tudo bem, então. Pode Obrigado. ser que quando você me mandar, não, Gisele, olha, você classificou isso como curso de extensão, mas isso não pode ser classificado como curso de extensão, você vai ter que reclassificar. De repente, nessa reclassificação, a quantidade de horas vai mudar. Então, por isso que a gente vai bater bola um pouquinho aqui, né, nessa validação da planilha. Mas, a princípio, preencheu tudo. Cumpriu as exigências, me envia, tá? Ah, sim, tudo bem, então. Obrigado. Nada. Mais alguma Ei, pergunta, gente? Aline, Diga. cheia de dúvidas hoje. Tá ótimo, é pra tirar dúvida mesmo. Então, na verdade, agora, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando anteriormente, mas é porque eu lembrei só agora. Por exemplo, o certificado de MBA, ele conta, e se conta, ele entraria em qual categoria? Cursos. Conta e seria curso. Tá, ok. Cursos realizados em Beleza. outras áreas afins, tá? Tá, tudo bem. Andressa? Aline, deixa eu te perguntar. Lá na planilha, ela necessariamente eu tenho que completar, vamos supor, são 180 horas. Eu tenho que fazer para cada grupo 100 ou não? Não tem exigência da quantidade por grupo, né? Você pode fazer 2 horas num grupo, e 120 em outra, 40 em outra. A única exigência é, como você está entendendo, você é do noturno, né, Andressa? Isso. Então, quer dizer, qual que é a sua exigência? Eu tenho que cumprir 180 horas, né? Dessas 180 horas, eu preciso ter 3 grupos ali dos 5 contemplados, tá? Não tem exigência da quantidade em cada grupo. Tá, joia. Bom? Tá, joia. Ok, obrigada. Emily? Ei, professora, bom dia. Bom dia, Emily, pessoal. bom dia. Eu queria saber, porque visita técnica a gente também pode fazer o envio, né, dos certificados, mas eu notei que eles não têm um padrão, assim, para seguir. Isso interfere em alguma coisa? Nenhuma. Para mim, o que tem que ter num certificado? O seu nome, a atividade que você realizou, ou seja, visita técnica da empresa X, a carga horária e a data,
Só. Ótimo, Quantas ótimo. horas durou e a data que isso foi realizado. E isso tem que estar assinado, né, ou pela empresa, né, que você realizou, ou pelo professor que levou, por exemplo. Ah, legal. Tá? Obrigada, Aline. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Tem mais alguém levantado a mão aí? Bom, deixa eu ir aqui para o chat, então. CPA 20 conta como curso? Conta. Horas, cursos realizados em outras áreas afins, tá? Curso normal. Qual o período mais indicado para fazer o envio, né? A pergunta da Emily. O envio, como a gente comentou lá na frente, né? Depois que você realizou tudo, depois que você tem 2.070 horas integralizadas e depois que você finalizar o 5º período, tá? Só é considerado aluno finalista depois que envia as atividades complementares? Então, essa questão de qual o critério para ser considerado aluno finalista, Ana Isabelle, eu não vou saber te responder. Eu te sugiro perguntar para as coordenadoras, né, para a Márcia ou para a Vera, porque realmente eu não sei em que momento, tá? Tem alguma categoria dessas 5 que tem mais pessoas que outra? Como assim? Peso? Não, sem peso, nenhum peso, tá? As atividades são todas consideradas iguais, nenhum peso. Tranquilo, gente? Podemos seguir? Respondi todo mundo no chat? Acho que sim. Qualquer coisa vocês me gritam aí, tá? Vamos lá. Bom, e aí o processo para solicitação de horas complementares, né? Como a gente comentou, é muito importante o preenchimento da planilha, né? Então vamos só ver a carinha dela aqui, mas não tem nada de complexo, gente. Nada, nada. Confia em mim. Ó. Você vai colocar seu nome, matrícula, e-mail e telefone. Até aí, tranquilo, né? Aí, o código da atividade aqui, ó, esquece. Isso vai ser automático. Primeira coisa que vocês vão fazer, descrição da atividade. Sei lá, coloco lá, estágio não obrigatório, tá? Depois que você descreve isso, você vai colocar emissor do certificado, empresa X, que é a empresa que você fez o estágio, tá? Qual que é a carga horária do certificado? A carga horária que está lá no seu documento, 100 horas. Automaticamente, essa coluna H já vai calcular a hora considerada. Então, se eu tenho um estágio de 100 horas, se eu sou do noturno, a minha carga considerada aqui vai vir 30. Se eu sou do matutino, vai vir 60. Tá? A data final e data inicial do estágio. Acabou. Aí eu venho aqui para frente. Eu tenho que usar agora a coluna C para classificar a atividade. Eu vou lá, a gente já sabe o que é estágio não obrigatório. Outras atividades previamente autorizadas. Então, eu venho aqui, vai ter um menuzinho aqui, você vai encontrar, clicou, outras atividades previamente autorizadas, né? Enfim, atividade profissional. Esse código já vai vir para você automaticamente. Acabou. Vou seguir para a próxima atividade. Curso X. Mesma coisa, vou ali fazer a descrição, colocar o emissor do certificado, a carga horária do certificado, a coluna H já vai calcular automaticamente e ali a data de início e fim. Venho para a coluna C, classifico cursos realizados em outras áreas afins. Eu vou colocar esse tipo de atividade, a planilha já vai colocar para mim o grupo de atividade automaticamente e já vai colocar o código da atividade automaticamente. Então, assim, não tem erro nenhum, mas, de novo, todos esses detalhes é essa cara da planilha, não tem mais nada de complexo, tá? Mas todos esses detalhes, eles vão vir, né, nas informações que eu vou enviar para vocês no momento oportuno. Como eu comentei, como o processo tem um monte de detalhezinhos, não faz sentido a gente enviar todos de uma vez. Então, a gente vai enviando aos poucos, tá? Mas a planilha é o mais importante, porque ela vai servir como base para eu, Aline, avaliar se as suas atividades estão certas ou não, vai servir como base para vocês ter o espelho do que vocês vão ter que colocar no sistema, no portal do aluno. Depois vai ser a referência para mim, para conferir lá no portal do professor se vocês colocaram as atividades certinhas. Então, quer dizer, a planilha estando certa, a gente fica meio caminho andado,
tá? Porque aí os próximos passos vão ser meio que o espelho dessa planilha, tá bom? Acho que tem dúvida aqui. Faça um técnico, posso usar o diploma que grupo, no grupo de curso que realiza isso, Júlia, exatamente, certinho. Tá, você começou esse curso antes, então você vai precisar de uma declaração ou um certificado que contemple a data inicial a partir do seu ingresso na UFES, tá? Só toma cuidado com isso, porque qualquer data anterior, carga horária anterior, não pode ser considerada, tá? Então, só você ter uma declaração, um histórico do documento a partir da frente, tá? Gente, eu preciso correr aqui, porque a gente só tem 15 minutos, tá? Vamos lá. Como comprovar as atividades? Então, a gente vai falar um pouquinho de documentos, a gente já comentou sobre isso, mas documentos mais comuns, né, e que são oficiais, certificados de uma forma geral, declarações, né, contratos de trabalho, estatutos de empresa para validar, né, tipo, por exemplo, se eu sou sócio de empresa, o histórico acadêmico para validar, por exemplo, disciplinas eletivas, né, que vocês, porventura, fizeram, e carteira de trabalho, tá? E aí pode haver situações diferentes, dependendo da especificidade de cada certificado, de cada evento, de cada palestra, por exemplo, que vocês participaram. Então, casos específicos que estejam com dúvida, manda para a coordenação. Olha, professora, tenho esse curso, esse certificado, vale, não vale? Como eu comprovo essa atividade? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas, tá? De se documento vale ou não. Prazos. Bom, gente, vocês viram que o processo ele tem várias etapas, né? Várias checagens, né? Vários documentos envolvidos, vários atores envolvidos. Como eu comentei, eu cuido de todos os alunos, no matutino e do noturno. Então, o prazo médio de atendimento é 1 mês, mas tem processo que dura 2, né? Tem processo que dura 2 semanas. Então, necessariamente o prazo é 1 mês? Não, pode ser mais e pode ser menos. Quanto mais para frente vocês mandarem, mais próximo da data final de entrega, mais longo vai ser seu processo. Porque a coordenação vai estar mais sobrecarregada e eu não faço só coordenação de atividades complementares, né? Eu sou professora, sou pesquisadora, tenho uma série de atividades administrativas, né? Então, tem um monte de outras coisas que a professora Aline faz além da coordenação de atividades complementares. Então, o que eu digo? Mande sempre no início do período, de preferência, tá? Já se organizem, já manda no início do período, porque seu processo tem aí 4 meses durante o período para ser concluído. Então, você está tranquilo, tá? Não deixem para a última hora, tá? Então, só relembrando, esse período, nosso prazo final de envio é 31 de maio. Por quê? A gente está considerando que o calendário ainda está mantido. Pode ser que essa data mude? Pode, mas vamos considerar o calendário, a realidade de hoje, tá? Então, 31 de maio, data final. Por quê? Se a gente começa depois, não tem garantia que a gente vai finalizar o processo a tempo da formatura. Essa é sempre a ideia. Então, o prazo final de validação das horas é mais ou menos 1 mês e 1 semana antes do período acabar, tá? Então, como a gente considera um prazo médio de 1 mês, por isso, porque senão não dá tempo de concluir o processo de vocês, tá? Segundo ponto, né, toda a comunicação com a coordenação é feita por e-mail, né, atividades complementares, né, @ufs.br, a gente vai ter ali o e-mail no final, tá? Toda a comunicação é feita por lá, não adianta enviar e-mail para o meu e-mail pessoal da UFES, aline.fernandes. Não adianta. Por quê? Eu vou te pedir para redirecionar. Primeiro, porque toda a comunicação tem que ficar lá registrado. Porque hoje eu estou coordenadora. Amanhã pode ser que eu não esteja. E se algum coordenador pegar o seu processo no meio, ele tem que ter o histórico de comunicação, o que foi já validado, como é que está, qual etapa do processo que seu processo está, para você não ter que começar tudo de novo, tá? Então, toda a comunicação sobre atividades complementares é por meio do e-mail da coordenação de atividades complementares. Se vocês enviarem para o meu e-mail pessoal, eu vou gentilmente
pedir para vocês enviarem, né, para o e-mail da coordenação. Todos os assuntos têm que ser tratados, tá? E aí, o meu prazo de atendimento, né, que eu tento obedecer, são 3 dias úteis para resposta, tá? Às vezes vai ser mais, dependendo, tem dias que eu tenho 60 e-mails para responder na minha caixa de e-mail, como eu falei para vocês, né? Não é só isso que eu faço. Então, eu peço para vocês paciência. Não adianta também, por exemplo, mandei o e-mail hoje, né, 25 de maio. Deu 3 dias, mas tem que ver se é 3 dias úteis, tá, gente? Tem sábado, domingo, tem feriado, mas enfim. Deu os 3 dias úteis, eu vou lá e mando outro e-mail para a coordenação. O que acontece? O seu e-mail vai subir lá para cima, tá? Eu vou atendendo de baixo para cima. Se você manda outro e-mail, seu e-mail vai continuar subindo. Então, vai demorar mais para eu chegar no seu e-mail. Então, mandou, aguarda, tá? Eu vou chegar no seu e-mail. Eu tento ser o máximo responsivo possível, tá? Mas às vezes esse prazo vai extrapolar. E eu já peço desculpas, mas é pela sobrecarga, tá? E aí, né, considerando esse prazo final aí de 31 de maio, né, para esse período, prazos solicitados fora desse prazo, né, ou outros períodos, quando a gente definir a data final, pode ser que a gente não consiga atender, tá? Então, ele não pode ser que eu fale assim, olha, gente, melhor começar no próximo período. Não, nem adianta começar agora, porque não vai dar tempo. Então, principalmente para a galera que é finalista, começa rápido, começa cedo, começa no início do período. Por quê? Se não dá tempo de concluir seu processo, a colação de grau é comprometida. Então, não deixa para a última hora, tá? Manda cedo. Peraí. Tem pergunta? Sobre os prazos? Professora, pode perguntar? Pode. Bom dia. Eu vi uma pergunta ali no chat que é parecido com a minha, sobre curso técnico, né? Que eu fiz um curso técnico e me formei ano passado. Ele serve como atividade complementar? Entra em qual categoria? Sim, cursos realizados em outras áreas afins, tá? Grupo 1. Obrigada. Imagina. Faço curso técnico, faço diploma no grupo, Júlia fez a mesma pergunta, esse slide vai ser disponibilizado, já respondemos. Como está funcionando a chamada? Ano passado teve um projeto de extensão para comemorar o aniversário da UF, se eu não me engano, só que eu fiz oficinas. As oficinas ainda entrariam no grupo 2, certo? Projeto de extensão. Então, se são cursos de extensão, pode entrar lá nos cursos de extensão. É grupo 3, tá, Milena? Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Podemos seguir? Não? Tudo bem. Bom, então, seguindo aqui, acho que eu respondi tudo. Tá, informações adicionais, né? Algumas sugestões de atividades, tá, gente? Já finalizando aqui, porque o nosso tempo está acabando. Tem gente que chega no final, né? Deixa muito para o final. Então, assim, 180 horas, vocês viram que, cara, se vocês pensarem aí, vocês já têm essas horas, tá? Os 240 horas. Mas o ideal é você ir fazendo aos poucos para não chegar no final e, nossa, eu vou ter que virar 240 horas agora, tá? Mas existem algumas sugestões de atividades, né, para o pessoal aí que está precisando de horas, que eu sempre dou, tá? São cursos online, então tem vários cursos online super bacanas, tá? De instituições super profissionais, excelente material, tá? E que dão certificado e são gratuitos. Então, FGV, XP Investimento, ENAP, Instituto Bradesco, tem uma infinidade, tá? De cursos gratuitos e que dão certificado. Outro, eventos do curso de administração e de todos os outros demais cursos da UFES. Poxa, tem tanto evento acontecendo o tempo todo na universidade, né? Então, essa participação em eventos, além de você contemplar, né, as atividades que são desenvolvidas pela universidade, você tem as suas horas, tá? Disciplinas eletivas, a gente comentou, gosto de determinado assunto, vai lá, faz uma disciplina eletiva no curso, tá?
Trabalhos voluntários, gente, façam trabalhos voluntários, né? Uma manhã, uma tarde, um fim de semana que você se voluntariar num asilo, num hospital, numa creche, qualquer lugar, tem tanto lugar que está precisando de voluntário, né? Você já vai ali ter 8 horas, 10 horas, 20 horas, fácil, e ainda vai estar fazendo um bem tão grande para as pessoas, né? Mesma lógica doação de sangue, né? De novo, cada doação que vocês fizerem são 8 horas, né? Tempo inteiro a gente está precisando de doação de sangue, né, no estado. Então, eu super recomendo que vocês façam isso, né? Comissão organizadora de eventos, gente, isso também conta como atividades complementares, tem evento acontecendo o tempo todo na universidade, né? Poxa, o PET, vocês vão organizar um evento tal, poxa, deixa eu participar como voluntário nessa comissão, o que eu posso fazer para ajudar? Além de auxiliar, né, as pessoas que estão fazendo o evento, o pessoal aí do PET não me deixa mentir, o trabalho que dá para organizar qualquer evento, né? Vocês vão ajudar esse pessoal a desenvolver o evento, vocês vão ter as suas horas e vocês vão aprender habilidades, por exemplo, de planejamento, de previsão de demanda, de organização de eventos, que de repente você não teria oportunidade de aprender de outra forma. Então, assim, se voluntariem, né? Voluntariado também em grupos de pesquisa. Poxa, professor, eu vi que você tem pesquisa tal, posso participar como voluntário? Poxa, participa de um projeto de pesquisa como voluntário, né? Então, assim, vários, né, tipos de trabalho aí que pode ser feito rápido, de forma muito simples e que vão agregar para vocês e, ao mesmo tempo, vocês vão conseguir as horas, tá? Assistir bancas de TCC, mestrado e doutorado, a gente já comentou, também outra oportunidade ótima. Atividades aí artísticas, culturais também, tá? Aqui tem alguma pergunta? Paula? Deixa eu ver se tem alguma. Eu novamente. Ótimo, Paula. A sua Olha só. pergunta pode ser a dúvida de muita gente. Ótimo. Você citou agora a questão da organização de eventos. Uhum. Eu queria entender uma coisa. Por exemplo, eventos grandes como o ESX, entre outros, né, que acontecem dentro do Estado, quando a gente vai participar, principalmente assim, por exemplo, eu vou estar como coordenadora representante aí da própria universidade. Então, ou seja, eu faço parte da organização relativo à UFES. Como que funcionaria isso? Porque ela não é a promotora do evento. Ela é também uma expositora. No entanto, toda a organização de stand, layout, né? Tudo que envolve, os projetos que vão estar lá apresentando, tudo faz parte da gente, da nossa organização. Uhum. E aí seria contado mesmo como organizadora do evento, nesse caso? Olha, aí a gente pode até, no momento da sua validação, ver em qual colocar, mas eu acho que pode ser colocado, porque aí o seu certificado tem que ser emitido pela UFES, né? Como você participou da comissão organizadora, né, do stand da UFES no evento tal. Tranquilo, tá? No caso aí, nesse caso específico, por exemplo, parte da diretoria de inovação. Então, o diretor de inovação, ele pode fazer esse certificado para mim, nesse caso? Sim. Ou você pode colocar lá, depende aí, você tem que ser estratégica, por exemplo, qual grupo que você precisa mais. Porque esse caso, por exemplo, poderia enquadrar em dois. Um é disso, comissão organizadora, e o outro como expositora, entendeu? Aqui, expositora eu tenho mais eventos. Então, aí exato. Organizador não você, teria. Comissão organizadora, teria, né? De fato, você é parte da comissão organizadora da participação da UFES no evento. Perfeito. Show de bola. Muito obrigada e desculpa aí, tá extrapolando aí o tempo. Imagina, não tem problema nenhum. Tem uma dúvida aqui, a questão de aluno finalista, né? Se não enviou a tempo as atividades complementares, ocorreu algum atraso, a colação fica para o próximo período, sim, porque sem as horas vocês de fato não se formam, tá? Então, principalmente quem é finalista, corre, porque de repente, né, se deixar muito para o final, não dá tempo, né? Mas vamos correr para dar certo. Tanto é que no final, às vezes, o que eu faço? Eu interrompo alguma coisa, falo assim, a gente não manda mais, porque não dá, tá? Mas se organizem aí para enviar tudo, tá bom? Bom, gente, então, como destaque final, assim, né, espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido informativo aí.
Mas a ideia era mostrar que, tipo, olha, o cumprimento das horas complementares, ele é possível, tá? Vocês têm 4, 5 anos para fazer isso tudo, e vocês viram que não é tanto assim, atividades que vocês já fazem podem ser consideradas, né? A maioria das pessoas que vêm conversar comigo desesperado, quando sai da conversa, nossa, eu tenho mais horas do que eu imaginava, né? Eu tenho tudo e não sabia. Então, assim, e pode ser leve, pode ser prazeroso, né? Você pode criar aí, né, um portfólio de atividades que não só cumpra a exigência das atividades complementares, mas que realmente seja de agregação de valor aí, né? Pessoal, profissional, como a gente comentou, tá? E vocês definem esse pacote, né? Que definam, que fazem mais sentido, de acordo com as preferências e características aí de vocês, tá? E não deixe o processo para a última hora, tá? Lembrando aí que a coordenação, no caso eu sou a coordenação no momento, atendo todo mundo, então eu peço aí um pouco de paciência e também, assim, a agilidade de vocês, para que a gente finalize tudo, né? A intenção é finalizar todo mundo, mas quando vocês atrasam demais, isso nem sempre é possível, tá? Por fim, eu vou deixar aqui para vocês também algumas referências, né, de resoluções do MEC quanto à relação de atividades complementares, tem os PPCs do curso, tanto do matutino quanto do noturno,